Coloca pra mim, enquadra na mira aí essa reportagem, com a primeira parte dessa reportagem com o deputado Gilberto Nascimento. Coloca. O nosso bate-papo com o deputado Gilberto Nascimento com assuntos de interesse à população, começando com segurança pública, não é? Grande responsabilidade do deputado Gilberto Nascimento, uma indicação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que o senhor presidisse essa comissão que debate, não é, as questões da criação, do funcionamento, da logística do novo ministério, o Ministério da Segurança Pública. Nesse momento, quais são as discussões, qual é a pauta da comissão no que diz respeito aí aos debates acerca deste novo ministério, deputado? Nós sempre questionamos que o Ministério da Segurança Pública, lá, lamentavelmente, não era prioridade de alguns governos, não é? E nós sempre, eu como delegado de polícia, hoje como deputado federal, mas mesmo como deputado estadual em São Paulo, eu sempre questionava que nós precisaríamos ter um Ministério da Segurança Pública que coordenasse as ações das polícias, dos estados, porque as realidades são muito diferentes. O estado de São Paulo tem uma realidade diferente do estado do Ceará ou do estado do Rio Grande do Norte e assim por diante. Porém, o presidente Michel Temer entendeu que nesse momento precisaríamos ter um Ministério da Segurança Pública. Mandou para a Câmara e aqui o Ministério da Segurança Pública passa a ser desenhado. Né? Passa a ser desenhado com o Congresso Nacional, que é a Câmara e o Senado. Então, eu sou o presidente da comissão e o relator é um senador de Santa Catarina. E aqui o que nós estamos fazendo? Ouvindo toda a população, ouvindo, quer dizer, os ex-ministros, ouvindo o ministro do Supremo, que já foi, inclusive, ministro da Justiça. Então tiramos, porque a Segurança Pública era uma Secretaria Nacional de Segurança Pública que estava no Ministério da Justiça. E, logicamente, o Ministério da Justiça tinha tantas outras atribuições. Então, nós estamos hoje criando um ministério exatamente só sobre segurança pública. Um Ministério de Segurança Pública onde vai coordenar as ações policiais, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as outras polícias que tem aí pelo Brasil afora, Polícia Ferroviária Federal, enfim, trazer todas as polícias. E, além disso, dar normas e organização para as polícias dos estados. Então esse vai ser o grande papel. O grande problema do Brasil hoje é segurança pública. É claro que nós temos muitos problemas, mas um dos problemas graves é segurança pública. Para você ter uma ideia, eu tenho sempre dito o seguinte: quem vive com medo não é feliz. E as pessoas hoje estão infelizes porque estão vivendo com medo, porque a segurança pública tornou-se um grande problema. Fora as consequências econômicas, né, da falta de segurança. Além disso, o Brasil é um país que lamentavelmente mata quase 70 mil cidadãos todos os anos, isso com mortes violentas. Portanto, nós temos um grande número de automóveis furtados, roubados, residências e assim por diante. E fora os outros grandes crimes que as pessoas praticam no Brasil. Então, volto a dizer, há necessidade de um ministério que coordene as ações para que a gente possa dar um pouco mais de tranquilidade à nossa população e as polícias tenham um único norte, um único rumo para que a gente possa resolver parte do problema de segurança pública nesse país. Deputado, na sua leitura e até baseada na experiência, né, que o senhor tem como delegado de polícia, qual é a grande lacuna hoje no que diz respeito à integração do sistema de inteligência das polícias, né? Porque quando há uma inteligência eficaz, nós passamos a falar da prevenção. É possível evitar que o crime aconteça, porque custa muito mais e demanda muito mais tempo depois do crime já ter acontecido, ir atrás para investigar e punir os responsáveis. De que maneira esse ministério pode contribuir e quais seriam os investimentos necessários para que nós tivéssemos realmente um sistema de inteligência, né, digno de uma polícia séria, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, né, em que existe realmente uma investigação eficaz? Nós não tínhamos sequer um cadastro. O Brasil precisa de um cadastro único, correto? Para a segurança pública, que aí esse foi aprovado agora no Sistema Único de Segurança, que nós aprovamos há poucos dias aqui no Congresso, não é? Mas o Brasil não tinha sequer um cadastro único. Então, por exemplo, nós tínhamos pessoas no Brasil com 20 documentos de identidade.
Então, por exemplo, a pessoa praticava um crime em São Paulo, ele apresentava-se com aquele documento, lá no Ceará ele já apresentava com outro, do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e assim por diante. Então nós primeiro estamos organizando um cadastro único no Brasil. Isso vai fazer com que todas as pessoas, o criminoso do Ceará, ele seja o mesmo criminoso de Rondônia, Amazonas e assim por diante. Por outro lado... Já acaba com essa falsidade ideológica porque não tinha uma conferência até então. Por outro lado, um outro grande problema nós tínhamos, a própria comunicação entre as viaturas. Então, por exemplo, uma viatura da Polícia Civil no mesmo estado, ela tem uma calha diferente da viatura da Polícia Militar. Então, por exemplo, acontece um crime na rua A, número 20. Aí está passando uma viatura da Polícia Militar. Você aciona a Polícia Militar. Mas se tiver passando uma viatura da Polícia Civil, ela sequer sabe que o crime está acontecendo. Outra luta nossa é integrar as comunicações. Então, na hora que nós integrarmos comunicações e integrarmos também o cadastro único, nós automaticamente estaremos caminhando muito para que a elucidação dos crimes seja muito maior do que já é hoje. Porque o que também causa muita impunidade... É uma questão de logística, claro, não é, deputado? Uma questão de logística e, logicamente, como nós não temos essa logística, parte dos crimes não são esclarecidos. Não sendo esclarecidos, você cria o clima de impunidade do outro lado. As pessoas sabem que quem praticou o crime não é punido, então acaba praticando também. Mas esse é um problema que está com os dias contados e eu tenho certeza que com a integração, a organização do Ministério da Segurança Pública, nós vamos ter uma segurança um pouco mais eficaz. Um pouco não, muito mais eficaz para que a gente possa proteger o nosso cidadão de bem desse país. Qual a sua avaliação do trabalho das guardas municipais, né, que em muitas cidades acabaram também, em colaboração à Polícia Militar, assumindo o poder de polícia, né? E debate-se muito hoje essa questão do poder da guarda, que até então era restrita à preservação do patrimônio público e hoje atua nas ruas como uma complementação ao trabalho da Polícia Militar. Eu entendo que as guardas municipais também, elas precisam também daqui um pouco ter o poder de polícia, porque nós temos muitas guardas organizadas. Nós temos hoje, por exemplo, guardas, imagine, por exemplo, que nós temos estados com 300 mil habitantes e nós temos cidades com 1.200.000 habitantes. Portanto, nós precisamos, é claro que tudo isso, a segurança deveria estar por conta do Estado. Não é? Mas, infelizmente, os estados já também não têm mais recursos para isso. Agora, as prefeituras entram com as suas guardas. Eu entendo que daqui a um pouco nós precisamos começar a pensar no poder de polícia, inclusive, para a própria guarda, para as próprias guardas, que tem feito um grande trabalho. Tem feito um trabalho que a Polícia Militar precisaria fazer, mas, lamentavelmente, não tem pessoas, não é? E as guardas estão suprindo isso. Então, eu acho que as guardas, e o que seria dos nossos municípios hoje, não tivesse as guardas? Elas trabalham na prevenção, elas trabalham nas rondas hoje, na ronda escolar. As guardas têm hoje um grande papel nessa direção e nós estamos muito preocupados também em organizar a situação das guardas no país inteiro para integrá-las no sistema de segurança pública. O Gilberto Nascimento é muito sério, presidente dessa comissão aí do Ministério da Segurança Pública, discutindo o tema importantíssimo da segurança pública e defendendo um ponto de vista que eu entendo que tem que ser discutido e tem que ser defendido. Eu acredito que quando o poder público tem missões muito definidas em como vai investir o orçamento, ele deixa de roubar. Essa é a verdade. Ele deixa de lesar os cofres públicos, o bolso do cidadão. Cris, por que você fala isso? O lado positivo que eu vejo, além de aumentar a sensação de segurança, além de termos uma força policial muito mais forte, já que o Estado é incapaz de dar assistência ao cidadão comum, é trazer o debate da segurança pública para os municípios. Os municípios, através das GCMs, custear essa situação aí com a segurança pública. E é uma forma de você já ter no planejamento orçamentário do poder público quanto vai custar gastar com a segurança pública. Ou seja, é um dinheiro que, quando orçado direitinho, vai gastar, é folha de pagamento, é estrutura de arma e etc., já tem o destino certo. Então, eu quero dizer, olha, eu conheço o deputado Gilberto Nascimento de outros